Louvado seja o nome do Senhor. A você que está me ouvindo neste momento, eu lhe desejo graça, misericórdia e paz, e que elas vos sejam multiplicadas da parte de Deus, o nosso eterno Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do estudo de hoje é confissão, que está em Romanos 10, o 9 ao 11, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, confissão, ela é uma ação ou efeito de confessar. É fazer uma declaração diante de alguém ou de muitas pessoas. É inevitável que a pessoa que se reconhece um pecador e passa a ter fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não se arrepender e fazer uma confissão. Ela confessa diante de uma ou de mais pessoas a Cristo. E arrependida, ela pede perdão e promete não mais cometer os pecados, que a partir daquele momento ela vai mudar a sua atitude. A pessoa que aceita Cristo, ela tem este primeiro desejo em seu coração, o de mudar as suas atitudes, abandonar a mentira, abandonar a injustiça, abandonar a violência e tudo aquilo que Deus, através da Bíblia, nos revela que é pecado. Ao se reconhecer um pecador, o ser humano arrependido, primeiramente vai pedir perdão a Deus. Primeiramente, o ser humano arrependido, ele pede perdão a Deus. O Salmo 51, de 1 a 4, diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então todo pecado, ele é cometido contra Deus.
todo o pecado que nós cometemos contra Deus. Porque Deus, Ele é o único e verdadeiro. E Ele é justiça e detesta a soberba, a mentira, a arrogância. Ele detesta tudo aquilo que é pecado e que afasta o homem de sua santidade. Deus é santo. E o pecado separa o homem de Deus. Em segundo lugar, ele vai pedir perdão ao próximo. O cristão tem a facilidade de reconhecer quando pecou, se arrepender e não ter vergonha de pedir perdão ao próximo. O verdadeiro cristão, o cristão convertido, ele não tem vergonha de pedir perdão quando ele errou diante de Deus e dos homens. Ele não tem vergonha de abrir a sua boca publicamente e reconhecer o seu erro. Primeiro, contra Deus, e segundo, contra o seu próximo. O cristão também não tem vergonha de fazer uma declaração pública de que agora ele tem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele quer correr para seus amigos, conhecidos, parentes e até pessoas que nem o conhecem e contar que agora ele tem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele tem prazer em fazer essa declaração diante do mundo. Ele tem isto no seu coração. Esta é uma coisa que demonstra se a pessoa se converteu verdadeiramente ou não. Ela não tem vergonha. Ela não tem vergonha de Cristo. Paulo, o apóstolo, antes chamado Saulo, ele, quando ia para Damasco com uma carta dos principais sacerdotes para prender, espancar e matar os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E depois de ter este encontro com Jesus, ele ficou cego durante 3 dias. E Ananias foi e colocou sobre ele a sua mão, o batizou, e ele voltou a enxergar. E a primeira coisa que Paulo quis fazer está em Atos 9, do 20 ao 30, que diz: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus?
e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido alguns dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então um homem que saiu de Jerusalém para ir até Damasco e prender aqueles cristãos que ali estavam, levar-lhe amarrado até os sacerdotes. Agora, a primeira coisa que ele queria fazer e que ele fez era pregar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador diante de todas as pessoas. Aquele que perseguia Jesus agora afirmava que Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas não entendiam isso e procuravam matá-lo, tirar-lhe a vida, porque era uma contradição que levava muitas pessoas a crerem na palavra de Deus. E, por tentarem matá-lo, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pela muralha, e ele foi para Jerusalém. E em Jerusalém os discípulos, quando viam ele, iam saindo de fininho, pois ninguém acreditava que ele realmente tinha se convertido. E achavam que ele estava ali tentando ser um espião e descobrir quem era cristão para prender e matar. Porém, Barnabé, um homem justo, temente a Deus, e que tinha bom testemunho diante dos apóstolos e de todos os cristãos, pegou ele, levou lá e falou: não, eu vi ele pregando em Damasco, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, e ele pregava ousadamente lá. E ele teve que ser descido num cesto e fugir
de Damasco, senão iriam matá-lo. E aí, os apóstolos e os discípulos o uniram ao corpo de Cristo daquela época. E começaram de novo a querer matá-lo, tirar-lhe a vida, porque ele não só pregava, como que ele tinha base bíblica, porque ele era um judeu e ele conhecia as Escrituras. E ele tinha base para discutir com todos aqueles que pregavam e falavam mentiras. Principalmente é que diz os helenistas. E novamente o pegaram e levaram para Cesareia e dali para Tiro. Então, uma pessoa que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o seu desejo é a primeira coisa, ir diante das pessoas e confessar a Jesus Cristo, confessar, fazer uma declaração. Eu acabei de aceitar Jesus, agora eu sou cristão, e a pessoa vai feliz. A pessoa vai feliz pregando o Evangelho, falando do Evangelho. É necessário dizer que, diante de Deus, certamente é fácil de se obter o perdão. Mas um marido que sai todos os dias e bebe ou se droga e volta para casa e espanca as pessoas, maltrata os filhos, aí chega naquela noite que ele aceita Cristo, ele chega em casa pedindo perdão à esposa, pedindo perdão aos filhos e dizendo que agora é um cristão. Ele deixa todo mundo de boca aberta. E muitos não vão acreditar. E muitos vão guardar mágoas, não vão perdoá-lo. Mas Deus já perdoou. E ele está pedindo perdão com sinceridade. Só que, para Deus que conhece a mente e o coração, naquele momento em diante ele já está perdoado. Mas para os homens, a coisa já é mais difícil. E ele vai ter que levar um tempo, vivendo uma nova vida, não bebendo mais, dando um bom testemunho, não praticando mais as coisas que ele praticava antes, e aí as pessoas começarão a acreditar nele e realmente e sinceramente de todo o coração, muitos irão perdoá-lo. Porém, alguns, os que são filhos do diabo, vão ser usados pelos demônios para lembrar sempre tudo aquilo que ele praticou no passado, antes de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Vão ficar, enquanto ele viver, tentando derrubá-lo,
tanto os demônios como os falsos crentes e os filhos do diabo. Então, essa é uma parte muito importante na conversão do cristão, a confissão. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos, Pai, porque no passado, Pai, éramos pecadores. Hoje ainda, por enquanto, ainda não chegamos à plenitude de Cristo. Mas agora nós somos pecadores arrependidos, que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Sabemos que de Ti o perdão é imediato, Pai, porque Tu conheces as nossas mentes e os nossos corações. Porém, contra o próximo que nós erramos, Pai, às vezes eles nunca chegarão a nos perdoar. E teremos que carregar erros que cometemos há 10, 20, 30, 40, 50 anos nas nossas costas, porque o acusador, o inimigo de nossas almas, o diabo, sempre vai levantar pessoas de má fé para dar um testemunho negativo sobre nossa vida. Mas Tu, como Deus único e verdadeiro e justo, vai mostrar a muitos que nós realmente reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Salvador e não temos mais vergonha de confessar a Cristo nem diante de uma multidão. Muito obrigado, Pai, pelo Teu tão grande amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Deus único e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome